Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana de vitórias, uma semana de graça, de misericórdia, de paz, uma semana de vida. Que você, esta semana, seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus por onde você passar. Que a mesma palavra que o Senhor liberou sobre Abraão, em capítulo 12, você possa recebê-la agora. Se tu uma bênção, se tu uma bênção onde você colocar a planta dos seus pés. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você para nossa edificação, que está no livro de Daniel, capítulo 3, a partir do verso 16, diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Aleluia, palavra do Senhor. Irmãos, estamos diante de um texto fantástico neste momento. A Bíblia diz que 3 jovens decidiram não se curvarem diante de um decreto, mesmo sendo um decreto de morte estabelecido pelo rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que este rei levantou uma imagem, uma escultura de ouro, numa praça, e o decreto era que todos deveriam se curvar diante da sua imagem. Todos deveriam adorar a sua imagem. E quem não fizesse isso, tinha um decreto, que esse decreto seria decreto de morte, e que quem não se curvasse diante da sua imagem, diante da sua escultura de ouro, morreria. E a Bíblia diz então que Mesaque, Sadraque e Abednego são 3 jovens que não cedem, não recuam, não se curvam diante da imagem estabelecida, colocada pelo rei Nabucodonosor, lá naquele lugar, naquela praça, onde os músicos iriam tocar e eles iriam se curvar. Esses 3 jovens estavam de pé, firmes, olhando para frente, olhando para o alto, olhando para Deus, alinhados aos céus, convictos do Deus que eles serviam, convictos de que eles não estavam servindo a qualquer Deus, a não ser o Deus dos céus e da terra, o Deus que tem o firmamento da terra na palma das suas mãos. A Bíblia diz então que o rei Nabucodonosor fica furioso quando chega a notícia, a informação até ele, de que tinham 3 jovens que não estavam se curvando diante da sua imagem, que não estavam se curvando diante da sua estátua. O rei, então, se manda chamar aqueles 3 jovens e faz um trato com aqueles jovens. Olha para os jovens e diz assim: olha, eu vou dar para vocês uma segunda chance. Eu vou reunir os músicos e eu vou mandar com que eles toquem. Depois que eles tocarem, vocês se curvem à minha imagem de ouro, porque senão vocês vão morrer. E o texto diz, então, a partir do versículo de número 16 que lemos, que os 3 jovens, eles se mantiveram firmes diante de Deus, alinhados aos céus, convictos de que o Deus que eles serviam estava com eles naquela luta, naquela batalha, naquele momento, naquela situação. Então, eles respondem para o rei que eles não iriam se curvar diante da imagem, que eles não iriam adorar a imagem de ouro, que eles não iriam fazer o que o rei estava fazendo, mesmo que o decreto fosse um decreto de morte, que eles não estavam se importando com a morte naquele momento, mas que eles apenas adorariam ao Deus dos céus. A Bíblia diz então, irmãos, que o rei Nabucodonosor fica furioso e manda lançar aquecer a fornalha de fogo 7 vezes mais e lançar os 3 jovens dentro da fornalha de fogo. É tão interessante, porque a Bíblia diz que a fornalha de fogo está tão quente, mas tão quente, que os homens mais fortes daquela província que foram lançar Mesaque, Sadraque e Abednego dentro da fornalha, eles morreram fulminados ali na porta da fornalha. E Mesaque, Sadraque e Abednego, eles começam então a caminhar dentro da fornalha, andar de um lado para o outro, dentro da fornalha, porque Deus estava com eles. E o rei, quando olha e vê 4 homens andando dentro daquela fornalha, ele fica estarrecido, ele fica abobado, abismado com aquilo que havia acontecido. E ele pergunta: não lançamos 3 homens dentro da fornalha? Ele responde sim. Ele diz: mas tem 4.
lá dentro, andando de um lado para o outro. Por que que isso aconteceu? Por que que os três jovens não foram fulminados? Por que eles não morreram dentro da fornalha? Sabe por quê? Porque eles decidiram manter-se firme diante de um Deus que eles serviam. Porque eles decidiram manter-se firme diante do Senhor, alinhados aos céus, comprometidos com a verdade, comprometidos com os princípios do Senhor, comprometidos com aquilo que Deus tinha estabelecido para as suas vidas. Eu não sei qual é a sua situação hoje, eu não sei quais são as imagens, as esculturas que foram levantadas diante de você. Eu não sei qual é o decreto que foi estabelecido contra a sua vida. Eu não sei debaixo de qual decreto você está andando. Eu não sei debaixo de qual decreto você está caminhando. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Se você hoje caminha debaixo de um decreto de morte, de um decreto de doença, de um decreto de fracasso, de um decreto de frustração, eu quero dizer para você que existe um Deus que pode mudar esse decreto que você está vivendo, ou esse decreto que você está debaixo dele. Existe um Deus que pode reverter este quadro, por pior que seja a sua vida. A Bíblia diz que Mesaque, Sadraque e Abednego, eles dizem o seguinte: olha, nós não vamos nos curvar dentro da sua imagem. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará, senão está tudo certo. Meu querido irmão, minha querida irmã, tudo que nós precisamos fazer é nos manter firmes diante do Senhor. Tudo que nós precisamos fazer é nos manter alinhados aos céus, é não ceder, é não recuar, é não abrir mão daquilo que Deus tem preparado e estabelecido para a nossa vida. Talvez pessoas tenham liberado palavras de maldição contra você. Talvez pessoas tenham liberado decretos de morte mesmo, de morte para os teus sonhos, para as tuas emoções, de morte para a tua família, para aquilo que você projeta e planeja. Talvez você esteja vivendo debaixo de estigmas, sabe, de fracassos terríveis. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: mantenha-se firme, alinhado aos céus, mesmo que você tenha que ser lançado na fornalha de fogo, e mesmo que ela esteja aquecida 7 vezes mais, você não precisa se preocupar. Se você está firme, comprometido com os céus, comprometido com Deus dos céus, com Deus que criou os céus e a terra, ele certamente te livrará da fornalha, e ele certamente vai usar a sua vida, vai usar o seu posicionamento, vai usar a sua postura, vai usar o seu alinhamento aos céus para mudar e para reverter todo decreto que foi lançado contra você, para lhe dar vitória, para fazer com que você caminhe debaixo de uma mão poderosa, e para que você viva aquilo que ele tem preparado para você viver nos próximos dias que estão por vir. A Bíblia diz que quando o rei Nabucodonosor vê 4 homens e manda tirar os dentro da fornalha, vê 4 homens dentro da fornalha e manda tirar de dentro da fornalha aqueles 3 jovens, ele muda, meu irmão. Ele muda a atitude, ele muda o posicionamento, ele se curva diante do Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego. Sabe, há momentos da nossa vida que Deus está querendo usar a situação que nós estamos vivendo. Há momentos da nossa vida que Deus está querendo usar o momento da nossa vida, momento às vezes de frustração, de decepção, de derrota ou de fracasso, para que Ele possa exaltar e glorificar o nome dEle na nossa vida, para que pessoas que estão à nossa volta olhem para nós e saibam que existe um Deus que está acima de nós, que muda o nosso destino, que muda a nossa sorte, que muda o decreto que um dia foi lançado contra nós, ainda que, humanamente falando, não existe nenhuma possibilidade de mudança, mas a palavra de Deus, o mover de Deus, o decreto de Deus, quando vem do céu, ele muda e reverte qualquer situação, por pior que seja. Olha o que diz a Bíblia, versículo de número 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobre maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Escute, Deus vai tirar você do meio do fogo, Deus vai tirar você do meio da fornalha, Deus vai usar esse seu momento para glorificar o nome
dele na sua vida, na vida de outros que estão à sua volta, que talvez não estejam acreditando que Deus pode mudar a sua história. Olha o que diz o versículo de número 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Meu irmão, prefira servir e adorar ao Deus dos céus. E o texto continua dizendo, versículo 29, portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus que pode te livrar, meu irmão. Não há outro Deus que pode mudar a sua sorte, pode mudar o seu destino, o seu futuro, a sua vida, e que pode fazer de você alguém extremamente vencedor, alguém que tenha um milagre, um testemunho para contar. Então, mantenha-se firme, alinhado aos céus. Não se curve, não se prostre a nada. Mantenha-se alinhado aos céus e permita que Deus glorifique o nome dele na sua vida, por onde você passar. Deus quer mudar todo decreto de derrota, de morte, de miséria, por um decreto de vida, de vitória, de conquistas e realizações em você, por você e através de você. Tudo que eu e você precisamos fazer é nos manter alinhados aos céus, que Deus vai fazer aquilo que ninguém imaginou que Ele pudesse fazer. Amém? Que Deus te abençoe e que o Espírito continue ministrando ao teu coração. Em nome de Jesus e até a próxima.